Vocês sabem a importância de uma instituição que acolhe pessoas com transtornos mentais? Então vocês precisam conhecer o Márcio, psicólogo, dono da clínica Lar Protegido das Américas. Gente, venha com a gente bater esse papo. Seja bem-vindo, Márcio, esteja aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Morgana, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você nesse teu programa de podcast. Bom, eu sou psicólogo, me formei em 1986, depois fiz especialização em psicologia clínica pela PUC, mas não apresentei monografia, então ficou como... Bem que a minha cabana... Não, tem um nome para isso. Depois eu fiz a formação acadêmica, né? Eu fiz formação psicanalítica na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, uma formação de 5 anos de análise pessoal. E no ano de 2000 eu fundei o Lar Protegido das Américas, que é um modelo de assistência em saúde mental com base na legislação da reforma psiquiátrica, apesar do que esse modelo de assistência já existia no Rio de Janeiro antes da reforma. Já tinham psiquiatras, psicólogos já tinham esse modelo de assistência. Aí eu fundei no Lar Protegido das Américas. Anteriormente eu trabalhei na clínica Pensão Protegida Estela, fundada pela minha mãe. Ai, que legal. Esther Mal Castracan, que infelizmente já faleceu. Geração, bateu forte. E ela fundou, ela é uma mulher empreendedora, fundou a instituição com um sócio, a clínica dela, e foram durante 10 anos, 9 anos. E em determinado momento eles iam encerrar lá a sociedade, e eu já tinha muito interesse nessa área de residências terapêuticas, que na época se chamava Pensão Protegida, Lares Protegidos, que é um modelo de assistência na Argentina, muito comum. Sim. E lá nessa clínica Pensão Protegida Estela, eu observava que tinham pacientes que ficavam lá morando porque os pais não tinham condições de cuidar em casa. Sim. E eles iam ficavam 1, 2, 3 anos. E aí eu resolvi procurar casa, encontrei essa casa no Recreio dos Bandeirantes e fundei o Lar Protegido das Américas. Então estamos aí vivos. Fica ali próximo do supermarket? Sim. Meu vizinho. Cheguei antes dele. Olha, eu vou te contar, na minha formação, gente, olha, 15 anos atrás, essa clínica já existia e eu fui lá bater para pedir estágio. Agora você falando que eu lembrei. E eu fiquei encantada, porque eu fui, assim, uma das pioneiras que correu muito atrás da saúde mental. Eu era Nise da Silveira, aquela parte ali de Jacarepaguá, toda aquela parte dos Capcis ali, eu tracei todos os percursos. Então, assim, eu fui até a Barbacena para ver lá o Museu da Loucura, ver como é que eram as casas terapêuticas. Eu fui muito engajada nesse tema. Bom. E eu cheguei lá para ver estágio, viu, gente? Olha só, um dia eu ia ser meu chefe, hoje tá aqui com a gente. Que legal, que prazer. Para você ver quantos anos tem isso, a clínica? 23 anos. 23, temos 23. Não sei se é o primeiro residencial terapêutico típico, né? Porque nós funcionamos dentro dos padrões de exigência para um residencial terapêutico, né? Sim. E aí eu posso até dizer, porque assim, na época que eu fui, uma das coisas que me encantou é a forma do cuidado com os idosos. Eu fiquei muito encantada. Leva para passear, pode me corrigir se estiver errado, tá? Paciente psiquiátrico, Sim. Não é só idosos também. Sim. Tinha idosos também? Não, Sim. Tem idosos também. Na parte que eu vi foi... Mas isso é comum, porque o nome Lar Protegido as pessoas associam Parece, né? a idosos, Sim. né? Mas o que acontece é que lar de idosos e lar protegido. Lar protegido é um nome. Sim. Não, eu acho que eu associei por causa da calma. Eu vi que lá eles não são tão
tensos que nem eu vi lá no Juliano Moreira. Eles ali têm uma estrutura um pouco melhor. Isso. Então, aí eram bastante mais idosos. Tinha um pessoal bastante idosos. E não tem como, a patologia também envelhece. Todo mundo envelhece, né? Exatamente, não existe síndrome do Peter Pan nem para patologia. E conta, o que te encantou nessa parte, assim, que te motivou? Porque não é fácil, né, Márcio, chegar nesse patamar. Eu comecei a trabalhar aí, é para falar? Sim. Eu comecei a trabalhar, quando eu entrei para a faculdade, em 1982. Naquela época eu já tinha interesse em crianças autistas. Sim. Então eu comecei a procurar onde eu trabalharia com crianças e adolescentes autistas. Uma amiga minha, ela, por um acaso, numa reunião, disse que estava no Colégio Notre Dame, em Ipanema, estavam precisando de um estudante de psicologia para acompanhar um paciente, um aluno com autismo. Isso em 1983. Nossa. No início de 1983. E aí ela me deu o nome, eu fiz a entrevista com a Leila, com a psicóloga Leila, e fui selecionado e passei a acompanhar esse garoto de 4 anos durante 10, 11 meses. Naquele momento, eu trabalhava, passava manhãs com ele, levava para a rua para passear, fazia atividades recreativas e uma tentativa de aproximá-lo, né, com a sociedade, com o cotidiano da vida. Tá? Nesse período, minha mãe ela já observava esse trabalho e me ajudava com dicas, né, mas depois ela me indicou. Ela disse que eu precisaria buscar trabalhar com uma rede de profissionais, e aí eu fui procurar o ALP. A ALP era uma instituição, tipo o seu espaço, com médicos, psicólogos, mas era basicamente de psicólogos. Basicamente atendia pacientes, crianças e adolescentes autistas, que na década de 80 era a referência em assistência, né? A Ana Maria de Souza Amorim, minha amiga Sueli Marques, né? Infelizmente eu soube que ela faleceu tempo atrás, pessoa querida, e a Áurea. Então, eu fiz parte desse grupo, ALP, durante 4, 5 anos, fazendo um acompanhamento na rua, pelas ruas do Rio de Janeiro, desses pacientes delas, da equipe. Então, durante todo o meu período da faculdade, eu, além de aprender, né, eu ganhava um dinheiro, porque era pago. Sim. Então, isso começou por aí. E esse foi o meu interesse, que eu comecei a estudar sobre autismo. É engraçado que a gente começa por um caminho e daqui a pouco abraça outro, né? E como é que você chegou na saúde mental em si num todo? Porque lá hoje abraça todo tipo de patologia, né? Na época, existia uma clínica chamada Pensão das Margaridas, né? Que era também uma referência na época de assistência diferenciada. Foi quando eu te falei que a reforma psiquiátrica que veio no ano de 99, 2000, essa Pensão das Margaridas já fazia esse modelo de assistência de psiquiatria dinâmica. Sim. E eu participava dos congressos que a doutora Carmen e a Geni Orozco, né, elas organizavam. Eram eventos, no simpósio, você conhece ali o Centro Brasileiro de Cirurgia, ali, o CBC, em Botafogo? Sim. Então lá tem um auditório, então elas faziam... Foi muito em congresso ali. Exatamente, ali então, referência. E aí eu comecei a conhecer o trabalho de saúde mental, de tratamento de paciente psicótico, e comecei a ficar encantado e comecei a estudar muito isso. E eu fui fazer entrevista, fui tentar fazer uma primeira entrevista com ela para ser estagiário. Aí na primeira vez eu levei bomba, né? Um pouquinho de vez em quando, né? Mas eles estavam certos, eu não estava muito preparado para aquele modelo de assistência. Aí, passado um tempo, a doutora Carmen me encontrou uma vez no congresso, falou que por que você não está lá? Você não está trabalhando com a gente, fazendo estágio? Eu falei, não vou marcar. Aí eu marquei a entrevista e aí fui aceito naquela época e fiz um estágio lá de 10, 11 meses, onde eu aprendi muito. Né? Onde eu tive a oportunidade de conhecer muitos psiquiatras, psicólogos, psiquiatras hoje que estão aí trabalhando aí
que são doutor, são pessoas muito... E aí depois que veio a fundação da clínica da minha mãe, aí depois eu fundei a minha agora. Então é a área que eu estudo. Na formação psicanalítica também, é uma formação freudiana, mas a gente estuda também autores que estudam a psicose. O próprio Freud também estudou. Sim, estudou, mas ele não se aprofundou tanto, mas assim, eu falo, se ele fosse vivo até hoje, tanta coisa ainda tinha sido construída, né? Porque o cara foi fora da curva, em 1860 já era fora da curva. Então, assim, eu acho ele fantástico. A questão da saúde mental para você achou que teve algum momento que teve algum impasse para você? Impasse? Sim, alguma dificuldade de atendimento que você não conseguia? Fechar um diagnóstico hoje para a saúde mental ainda é muito difícil, como antigamente? Eu sempre trabalhei, eu sempre tive como eu sempre trabalhei com psiquiatras, essa questão do diagnóstico nunca me causou assim, eu às vezes opinava, né, quando eu trabalhava com um psiquiatra, ele me pediu opinião sobre a pessoa, sobre o paciente, para que ele pudesse fazer o diagnóstico, porque a partir do diagnóstico ele faria o tratamento e a medicação. Então isso eu nunca tive assim essa preocupação, apesar de estar sempre estudando e atento. A rede de apoio, né? Porque o pessoal vem com um paciente, vem com um diagnóstico de esquizofrenia, você tem que saber o que é esquizofrenia, você tem que saber o que é, vem com um diagnóstico de bipolaridade, essas coisas, né? Então, mas é claro que você, com o tempo, você aprende não a diagnosticar, mas você começa a aprender, a saber como é que são os sintomas. Seu olhar fica um pouco mais apurado. Você vai começando a ter um pouco mais... A sua capacidade de síntese é ótima. A gente nada melhor do que eu falo, a idade tem duas coisas maravilhosas, a maturidade e o olhar clínico que a gente começa a ter. E mais paciência, né, Márcio? Isso é fantástico. Eu falo assim, queria ter a paciência que eu tenho quando eu tinha 20 anos, que eu não tinha nenhuma, zero. E me conta uma coisa, já teve tipo de pacientes que sofria abusos, ou isso ainda é muito recorrente, abusos familiares, abusos patrimoniais? Eu lembro que na Marinha, uma das clínicas da patologia que eu fui em Jacarepaguá, era muita gente internada por separação em 1999 também, eu acho, para 2000. Então, assim, o marido queria se separar para não fechar cargos altíssimos, internava a esposa e ficava ali porque existe uma política. E isso bateu na mídia, teve vários problemas quanto a isso. Você ainda tem esse tipo de comportamento ou mudou de um tempo para cá? Você está falando lá na minha clínica, lá no lar, quando a gente percebe que existe a intenção, a gente não aceita. Então a gente não... Porque o nosso médico... compactua, né? Nem faz a entrevista e o Dr. Ricardo Vasilkovski, que é o diretor médico lá, a gente, de cara, a gente não aceita, não há possibilidade de acontecer. Pode acontecer uma situação objetiva, de existir uma situação dessa e ter uma pessoa que realmente tem um diagnóstico psiquiátrico e aí ela tem que ser internada ou necessita fazer um tratamento. Sim. Que é uma questão... Agora, se existe uma intenção, porque aí já é uma questão de direito, não pode. Você não pode, como uma instituição, compactuar, como você falou, isso não existe. Mas nunca tivemos assim uma pessoa ou um marido que tem internado a esposa com a intenção de dela provar o que ela é. Mas ainda existe. Sim, ainda infelizmente existe. Ainda existe. A gente ainda vê muito isso, principalmente em mídias hoje em dia. Quando existem brigas, principalmente patrimonial, é a questão de provar quem está certo, quem está errado, quem tem problema, quem não tem. Eu acho que isso já foge um pouco do perfil mais patológico também, né? Um desvio de personalidade, caráter ali que está bem envolvido. A separação é sempre dolorosa, né? Quando as pessoas vão se separar. Tem até que dizer que você conhece a pessoa
Depois que separa. No dia que você conhece, você conhece a pessoa no dia do casamento e no dia da separação. Sim, exatamente. Né? Não sei se é isso o ditado não, tá? Mas eu sei que isso. No dia da separação. Márcio, muito interessante o que você falou. Engraçado que, assim, a questão de quando também existe a internação, a patologia sempre vem acompanhado de algum tipo de drogas, abusos de algum tipo, pode ser lícita, ilícitas, como é que é esse comportamento? O que existe, né, com o psiquiatra, é que o paciente, ele vem para fazer um diagnóstico, vamos supor, tá com usuário de drogas. Tá? Então ele vem para vai fazer uma entrevista com o psiquiatra. O psiquiatra ele vai observar se existe comorbidade ou se é apenas o uso de drogas, se é apenas dependência química. Sendo só, nunca é só, mas a característica, o tempo de uso, isso tudo vai influenciar para o tratamento que o psiquiatra vai indicar. O que acontece muitas vezes, né, talvez bastante, é que o paciente com dependência química ele tem uma outra doença que chama-se comorbidade. Né? Depressão, bipolaridade, transtorno de personalidade, esquizofrenia. Então, o psiquiatra necessariamente ele tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Quando o psicólogo, o analista, ele vai abordar, vai receber esse paciente, é importante ele saber, né, ter um conceito sobre essas patologias, esses diagnósticos, para você poder saber qual a melhor forma de abordar, né, a pessoa. Né? E o que é interessante, né, que muitas vezes acontece é que, mais com os pacientes com esquizofrenia, quando ele começa a se tratar, a fazer o tratamento psiquiátrico, o problema da droga acaba. Não que acaba, mas diminui e ele passa a tomar o remédio, né, como se a droga fosse para o paciente esquizofrênico, tá? Sim. Fosse uma forma dele esconder um pouco, aliviar um pouco. Anestesiar um pouco. Né? Anestesiar. O sentimento, o corpo e o afeto, que eu falo assim, parece que eles às vezes é uma locomotiva, né? Isso. E aí, para parar aquela máquina toda de tantos pensamentos, vozes eminentes, precisa de algo ali para anestesiar. Isso. É engraçado que eu tenho visto alguns psiquiatras batendo muito na tecla, falando sobre a questão de borderline com personalidade de mau caratismo, que usufrui como é que eu posso te falar, do diagnóstico para poder se beneficiar ou para poder fazer algo danoso para outras pessoas. Estão falando muito sobre borderline, bipolaridade. O que eu vejo é que geralmente essas pessoas têm um transtorno de personalidade, aonde muitas das vezes as drogas pode ali estar, tanto até droga mesmo ilícita, farmacêutica, que às vezes as pessoas estão fazendo usos absurdos também. Eu acho que hoje em dia está se vendendo que nem água, então assim, e isso acaba culminando também nessa personalidade. A gente também tem que ter muito cuidado de querer taxar, né? As pessoas ainda têm muito a querer rotular. Uma coisa que eu quero deixar aqui bem importante, gente, a gente está falando sobre uma instituição que recebe pessoas. Vocês têm noção quanto que a saúde mental no Brasil tem acabado, a gente não tem visto, rede pública, rede particular, está cada vez mais escasso. Parabéns pelo seu trabalho, porque assim, se a gente for fazer uma contabilidade, eu acho que rede Rio de Janeiro, não tiro nem a gente vai ver muito pouco funcionando com uma qualidade do que eu vi lá. Há anos, quando eu fui lá, e eu acredito que não deve ter mudado, só melhorou. A gente tem que sempre andar para frente. Exato, né? Não tem como. Buscar conhecimento, buscar aperfeiçoar o que existe. Sim. E hoje, para você ainda tem assim, a questão quando tem o comportamento do psicólogo que atende essas pessoas, qual é o procedimento? Tem um protocolo inicial? Como é que funciona? O protocolo de quando o paciente chega? Tem. A primeira coisa que ele faz, ele é recebido pelo psiquiatra, que faz um diagnóstico. Depois ele é atendido. O que eu chamo é o seguinte, o residencial terapêutico, a gente trabalha com um modelo tradicional da medicina, que é essa parte,
e ao mesmo tempo a gente trabalha com a parte dinâmica, né? Essa área onde as atividades, a capacidade de relacionamento das pessoas é que é o mais importante. Então a pessoa chega, faz o diagnóstico, o psiquiatra ele prescreve a medicação, prescreve a conduta dentro da instituição. O próprio paciente, ele muitas vezes tem que também assinar o termo, tá? Mesmo quando o paciente ele é interditado, a gente pede que ele assine para que ele saiba o que ele está fazendo, para ele ter uma noção de realidade. Sim. E se responsabilizar, né? Exatamente. Aí a enfermeira recebe também, faz uma avaliação e a psicóloga, no dia ou no dia seguinte, faz uma avaliação, conversa com a pessoa para saber, para obter informações que muitas vezes já não são obtidas no todo, na primeira entrevista, na primeira interação. Se bem que na primeira interação é mais para obter o diagnóstico. As informações elas vão correr ao longo de 1 mês, 2 meses, que a gente vai conseguir ter as informações que a gente fica sabendo depois, coisas que... Até Deus duvida às vezes, que nossos ouvidos dá até um nó em vez em quando. Qual foi se você puder, claro, né, Márcio, falar sobre um caso assim que desafiou você a pesquisar, falar assim, não fechava de jeito nenhum. Sempre tem um, né, que é um calcanhar de Aquiles nosso. Não fechava. Olha, mas desafio, assim, se você me permitir, eu posso falar de casos assim, que deram muito certo. Pode, perfeito. Eu vou falar desse e vou falar também, e ao pouco eu vou lembrar desse caso. São casos que deram muito certo. Assim, deram certo no sentido de que o paciente ele teve uma primeira internação na instituição com esse modelo dinâmico, que foi quando a minha mãe fundou a clínica Pensão Protegida Estela. E ela já tinha esse trabalho com arte-terapeuta, terapeuta ocupacional, musicoterapia. Então ela já tinha isso pela experiência que ela teve como psicóloga, analista. E então esse paciente chegou com esse modelo de internação. Ele nunca tinha passado por internação nas clínicas tradicionais que existem no Rio de Janeiro, que são boas clínicas, são clínicas respeitadas. Mas esse paciente foi a primeira. Então ele começou logo no modelo de faz a internação, faz a adaptação e depois, posteriormente, vai para o hospital dia, psicoterapia. Ou seja, esse paciente ele conseguiu ter uma manutenção assim, sem recaída durante talvez 18, 17 anos, né? E conseguir com ele estabelecer um vínculo, né? Um vínculo muito próximo, né? Sim. Não é um vínculo assim de amizade, mas é um vínculo de confiança, né? Então a família, confia cegamente no trabalho. Né? Era uma referência, né? Porque no fundo o psicólogo ele tem muito essa função, né? Em casos como o de paciente com transtorno mental, o psicólogo ele tem a função às vezes de administrar um pouco, ajudar a família a administrar a vida do paciente, né, do seu familiar, né? Então, as pessoas me ligavam às vezes à noite, sábado à noite, fulano saiu, a fulana, coisas dessas situações que eu atendia. Então, são casos, esse foi um, mas tiveram outros casos que tiveram esse modelo e que é um modelo que funciona. Sim. Por que eu estou te falando isso? Porque um dos problemas que os psiquiatras reclamam mais, que eles falam, é que o paciente para de tomar o remédio. Sim, esse é uma das questões. Esse é o calcanhar de Aquiles dos médicos. O cara para. Por que ele para de tomar remédio? Porque ele melhora com o remédio e aí na cabeça dele ele acha que tá bom e não precisa mais do remédio. Aí para de tomar o remédio. E aí tem aquela recaída. Aí tem a recaída. Né? Então essa questão do remédio, isso é fundamental. Agora, todos os casos na realidade, eu sempre estudei muito psicose e esquizofrenia, né? Então, assim, casos, o que já aconteceu foi do médico não ter um diagnóstico fechado, que acontece, o psiquiatra fala, Márcio, eu não sei, né? E aí você começa a estudar esse caso para ver se você ajuda o psiquiatra
a chegar a um diagnóstico. Mas os casos desafiadores, para te dizer bem a verdade, todos eles foram as crianças e adolescentes autistas que eu trabalhei. Esses, sim, foram o meu desafio. Também, gente. Eu só tive 3, hein? Mas, assim, foi de amor, ódio e fora de dormir também, porque, assim, é noite desafios pesquisando, de você falar assim, não consigo entender esse tipo de comportamento específico, e você tem que dilacerar livros e livros e livros. Mas eu aprendi isso. Graças a Ana Maria Morim, a Sueli, minha querida, minha queridíssima Sueli Marques, eu aprendi a trabalhar com criança e adolescente autista, né? Esses foram desafiadores, né? E esses casos desafiadores são casos onde você precisa estabelecer um vínculo de confiança com o paciente. Isso é desafiador. Muito. Né? O paciente psicótico. Né? Porque para eles confiarem em você, o terapeuta é difícil. Principalmente assim, a gente pisa em ovos o tempo todo, porque cada palavra ali para eles tem um sentido muito, muito amplo, né? E a gente tem que saber falar. O autismo, quando ele hoje em dia tem outras conotações, mas quando ele realmente vem acompanhado com outro diagnóstico, realmente assim como um TDAH ou esquizofrenia, ele se torna muito desafiador para um profissional. Eu falo, não é qualquer um, tem que estar muito bem aprofundado para poder atender, porque é um desafio muito grande. Hoje em dia os recursos já começaram a ter mais... melhorou. Atendimento com terapeutas ocupacionais, fonoaudiologia, mas é difícil. Eu entrevistei há pouco tempo, você sabe que eu tenho um podcast. Não falei? Conta aqui pra gente, qual é o seu podcast? Eu tenho um podcast que eu achei que você conhecia também. O EscutaCast, né? E aí há pouco tempo eu convidei. Depois eu vou te falar detalhe. Show. Eu tenho um canal no YouTube, né? E eu entrevistei uma psiquiatra, uma neuropsiquiatra, que depois, se você quiser, você pode tentar trazê-la aqui também. Show. Que é espetáculo. E ela fala sobre essa questão do autismo, das dificuldades que ela foi encontrando com o filho, né, dela, né? E ela é muito interessante, mas hoje em dia você tem aí recursos para o trabalho. Eu me afastei, eu só recebo autista após um diagnóstico feito pelo Dr. Ricardo, que é o médico que faz um diagnóstico, porque tem casos que a gente não pode receber. Casos muito agitados, né? O paciente está muito agitado. Porque acaba atrapalhando os outros. Ele não vai conseguir usufruir da instituição. Entendeu? Isso tudo tem que ter um autocuidado, né? Não é só receber. Não. Tem que saber receber e acolher, né? Não tem jeito. Tem momentos que o acolhimento não cabe. Receber e acolher, exatamente isso. A gente não consegue dar tudo para todos. Não é uma coisa que se encaixa a todos, não é uma receita de bolo. Agora, a questão de patologias maiores que você recebe na sua clínica hoje são quais? Mais esquizofrenia, mais transtornos, ou não tem assim uma métrica? Não tem uma métrica. A esquizofrenia sempre teve assim um número de pessoas com transtorno mental com diagnóstico de esquizofrenia predominante, mas não quer dizer que sempre foi. Pessoas com psicose maníaco-depressiva, hoje chamada de bipolar, casos de pacientes com lesão, né, que tiveram uma lesão, que tem uma deficiência mental, né, deficiência intelectual, que hoje gostam de falar. Então, são pessoas passíveis de usufruírem do modelo de assistência de um residencial terapêutico. Tá? Nem todos, por exemplo, pacientes, por exemplo, com traços de caráter, não vão usufruir. Né? Nós não aceitamos, né? Casos de distúrbio de caráter grave, psicopata, eles não entram. Né? Então, geralmente são pessoas com algum diagnóstico e necessariamente são pacientes que já têm uma longa história de internações, de tentativas de tratamento, os pais estão idosos, os pais já são falecidos. E aí, o que tem? Irmão, irmã, às vezes tem só um curador, algum tio, parente que aceitou cuidar,
daquela pessoa. E é difícil quando Respondi a gente tem. Sim, claro. E é difícil a gente conseguir fazer a manutenção de um paciente quando a gente recebe, quando vem de irmãos, família, porque você vem com aquele histórico que você tem que começar de novo. E uma clínica, nesse momento, ela é muito funcional. O que eu lembro muito da sua clínica, que me encantou muito do seu lar, foi a questão da inclusão. Sim. Vocês tinham um trabalho já terapêutico, a parte de música, essa parte toda, sim, eu lembro que tinha, e a inclusão, e eu achei aquilo encantado. E no dia que eu fui lá, vocês estavam até fazendo um evento, levando o pessoal de van, para ir no Pão de Açúcar, se eu não me engano. Olha quantas... Minha memória é ótima. Psicóloga. Então, psicóloga assim, raiz. Fiquei encantada, porque assim, é tão difícil, hoje em dia ainda é tão discriminado dentro da nossa saúde mental, que você ainda ter um acolhimento, ter uma clínica hoje, eu falo assim, é bem louvável, porque são poucos. Se a gente for contar que a gente tem 2 no nosso bairro, subbairro, que é ali em Vargem também, que acaba tendo também. Mas assim, a questão é o cuidado, a forma de cuidar, o saber que nem tudo vai poder entrar. Um psicopata não tem como entrar com um autista, não tem como a gente trabalhar com esquizofrenia, a gente tem que saber separar. E muitas vezes as pessoas não entendem por que a gente às vezes não recebe um paciente desse. É porque às vezes o grupo em si não tem como, a gente tem que tentar preservar a harmonia. E ainda falta muito investimento. Eu acho que muitas poucas pessoas pioneiras igual você estão querendo investir porque é trabalhoso, né? Só você sabe o quanto você chegou até aqui. É difícil, né? Porque tem um lado empreendedor, porque talvez eu conte a história num livro, né? Mas para fundar a instituição é muito difícil. Sim. Né? Porque primeiro eu tive que encontrar uma casa que pudesse ser confortável e adequada, que é a expressão que eu uso desde a fundação, ambiente adequado, né? Então, e depois a parte burocrática, né? Todas as certidões. Então, o Lar Protegido das Américas tem todas as certidões obrigatórias, que é muito difícil de obter. Né? Exato. É a vara de localização, Secretaria de Saúde, CREMERGE, bombeiro. Então, tudo isso. E nós sofremos todas as consequências. Caiu em todas as exigências. Não, eu tenho todas, mas eu digo assim, fiscalização, aí vem aqui por causa disso, quer dizer, é uma burocracia que atrasa, muitas instituições como a minha já poderiam existir se não tivesse uma burocracia, mas é uma burocracia assim... Monstro, gente, é monstro. Para ele hoje, tá 23 anos, ele é um guerreiro, porque é monstro. E sobreviver não é fácil, porque fora os impostos, fora os recolhimentos, fora os profissionais, e muitas das vezes a falta de recursos também ali fica bem no limiar. Só quem sabe é quem vive dentro dessa área e sabe como é que é tirar leite de pedra muitas das vezes. E trabalhar com a saúde mental, nem todos os profissionais querem trabalhar, eu falo assim, tá igual professor. É um serviço fundamental, que não tem como ninguém chegar a algum lugar sem um professor, que nem uma clínica, não tem como uma família que tem uma pessoa com uma patologia em casa caminhar sozinha. A gente precisa, sim, dessa instituição. Por que eu estou falando sobre isso? Eu fiz estágio no Lourenço Jorge, no Andaraí. Então, sempre na saúde mental. E é muito escasso. O ambulatório é uma emergência que você amarra o paciente, dopa ele e manda ele. O Lourenço Jorge é a única que existe emergência pública que atende toda a região. Exatamente, que sufoque, mas é só emergência. Chega lá, é medicação e vai. Então, assim, esse tipo de trabalho ainda é muito pouco. Os CAPCIs, praticamente a maioria fecharam. Então, assim, a gente quase não tem uma residência terapêutica, a gente quase não tem mais esse tipo de trabalho. O que tem hoje em dia, a prefeitura e o Estado, eles têm um modelo de residencial terapêutico que a gente chama de, tem o nível 1, 2 e 3. Tá? O nível 1 são os pacientes que podem conviver sem a equipe de profissional. Então tem apenas um cuidador e que passa na casa para verificar. Esse é um modelo que a prefeitura utiliza, que tem um custo menor da prefeitura. Eles pegam casinhas... que nem fizeram em Barbacena. Mas sempre pegam casas. Então são residências, a pessoa tem que se inscrever,
Tem a 2, né, que são os pacientes que necessitam de um cuidado, mas que tem uma capacidade de autonomia mediana. Então, eles podem conviver, podem ir na esquina, sair, passear, mas precisam ter uma equipe de profissionais para monitorar. E a classificação 3 é os pacientes que necessitam de uma residência com profissionais de enfermagem e cuidadores. Ele precisa de uma equipe. Né? São pessoas que não podem tomar remédio sozinho, não podem tomar banho sozinho, podem tomar banho sozinho, mas precisam ser supervisionados. Tá? Essa é a 3, que é a nossa. Né? Então nós podemos ter todos os pacientes, o que pode sair sozinho e aquele que precisa de cuidados mais intensos. Então o Estado não é o foco do Estado a saúde mental. Eu percebo isso, até para as pessoas que ligam procurando. É SUS, é de graça. E, infelizmente, às vezes a gente orienta. Infelizmente a gente não roda sozinho. Eu falo assim, queria nós, profissionais, poder ter um reforço do governo, de políticas públicas para poder ajudar a gente a poder acolher mais gente. Mas a gente não tem, infelizmente. E as poucas clínicas que se tem hoje se mantêm através de recursos mesmo sendo pagos. Mas não tem jeito. Mas tudo foi política de governo, né? Muito. Não tem intenção, né? Não a intenção de acabar com todas as instituições, com os hospitais psiquiátricos. Sim. Você lembra disso, né? Sim, nossa. Política antimanicomial. Fiz muita luta. Foi muita causista nesse impasse. A luta antimanicomial eu participei bastante porque para mim foi uma perda muito grande. É quase que um luto para mim diário, só quando eu penso tão revoltada que eu fico, porque eu acho que quando você vê uma questão abuso, o cara que abusou de uma criança, ele não é um cara que tem que ficar preso, ele tem que ser um cara que tem que ser cuidado, tem que ser tratado, tem que ser tratado. Vai colocar lá para voltar de novo, ele não vai ter nada de recurso. Então, assim, às vezes a gente está vendo muita coisa na internet de gente matando uma pessoa que tem uma esquizofrenia porque começou a ter... Teve um caso, você viu? Na Ponte de Niterói, eu acho? Sim, então assim, as pessoas não conseguem entender que a saúde mental está muito implicada também nesse caso de violência. Então as pessoas só olham para o lado violento da pessoa. E são pacientes que realmente de trás, se não tiver uma medicação, se não tiver um autocuidado. Hoje eu ainda vejo, outro dia eu estava no mercado, a moça estava falando que tinha um filho de 50 anos, autista, que depende dela 24 horas que ela tinha que passar na fila mais rápido porque o filho dela estava todo evacuado em casa. Então você imagina, ela sozinha, uma senhora de 67 anos cuidando, ela não tinha o recurso. Então assim, é doloroso a gente ainda ver essa situação de pessoas ainda não ter recursos, né, Márcio? É difícil. E é difícil até para ele, quando se tem uma clínica como eu também tenho a minha, a gente receber uma ligação, saber que existe tanta dor ali por trás, a gente não tem como abraçar, porque se abraçar um, tem que abraçar todos. Não tem como abrir uma exceção para um. E, infelizmente, essa é a realidade. Não que a gente não abra, tá, gente? Parece até que a gente... Até parece, né, Márcia? Diz que a gente tem esse coração de pedra. Em vez em quando a gente abre, sim, mas assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito isso dentro da gente, para que a gente possa ter recursos para poder dar uma boa assistência, né? Um bom encaminhamento. Como é que a psicanálise entrou? Porque, assim, até que eu me entendo por gente, a psicanálise não trabalhava muito com a psicose. Essa é mais um desafio. Isso. Ela pergunta. Pode ser que seja a ignorância, já evoluiu, gente, eu não sei. Não. Vamos começar pelo Freud, tá? Já existia uma psiquiatria e tal. A psicanálise com as psicoses. O Freud textualmente escreveu, e eu posso depois citar os livros que o trabalho, Introdução ao Narcisismo, ele vai falar isso que eu vou dizer. Neuroses, psicoses, ele vai falar sobre isso. No trabalho de interpretação dos sonhos, não me lembro se é no primeiro ou no segundo volume, ele fala: a psicose não é adequada para usufruir da psicanálise. Sim. Então, Freud ele tinha esperança que no futuro, né, os futuros analistas pudessem encontrar uma técnica diferente
com o material que ele descobriu para poder ajudar. E aí sim, aí começou a ter aqueles analistas que queriam descobrir uma técnica, uma forma para você tratar o psicótico, fazer uma terapia de base analítica. Sim. Porque os conceitos do Freud servem para você ter uma compreensão psicodinâmica do paciente psicótico. Sim. Tá? Agora, a técnica de trabalho, técnica de assistência é que não pode. Então aí você começou a ter a Melanie Klein, que é uma psicanalista inglesa, né? Ela, na realidade, ela é húngara, né? E foi morar na Inglaterra, fez a sua formação, não era psicóloga, era uma artista plástica, e depois aí construiu a escola kleiniana. Sim. Que aí eu teria que explicar uma questão mais técnica, teórica, tá? E depois dela veio o Wilfred Bion, depois veio Herbert Rosenfeld. O Herbert Rosenfeld, esse sim foi o que destacou. Não, ele foi corajoso, porque ele bancou tratar paciente psicótico com análise. Então ele começou a tratar com análise, viu que não dá certo, ele foi teimoso. E depois... Aprendeu com o Freud a errar, né? Que errar exatamente. Exatamente. E aí, mas o Freud já tinha avisado. O Freud avisou, não bate cabeça. Não serve. O Freud falou, a minha técnica que eu estou colocando é para pessoas neuróticas. Isso está textualmente escrito. Agora, depois foi se estudando. E esse Herbert Rosenfeld, ele tem um livro, tem 2 livros, né? Transtornos mentais, teoria e técnica para tratamento de pessoas com transtornos borderlines, e Impasse e Interpretação, que é um livro clássico, que ele tem um livro também, As Psicoses dele, né, que é um livro nem existe mais. Então ele fala nesse livro que ele teve que mudar a técnica para poder atender o paciente psicótico. Né? Temos também o Portela Nunes, que foi um psiquiatra analista muito importante no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, que também escreveu um livro mostrando que a técnica para tratar do paciente psicótico seria exatamente você fazer o contrário do que você faz com o neurótico. Sim. Isso a gente, quando tem na clínica, a gente consegue ver isso bem gritante, é muito gostoso. E assim, desafiador. Sim. Respondi? E se sabe que eu me encantei pela terapia sistêmica breve, por causa da família. E assim, o que acontece? Quando fundaram a Sistêmica, eles falaram sobre o seguinte: você manda o paciente vem para a sua clínica, ele volta para o ambiente e começa a voltar de novo do mesmo estaca zero. Ele vai para casa um pouco melhor e volta a estaca zero. Então eles entenderam que a família era fundamental nesse processo. Então, quando ele fala do neurótico e que ele vai para o caminho oposto, é porque ele primeiro organiza a casa, né? Ele vai organizando todo o sistema, a rede de apoio, e a clínica hoje, eu acho que é muito isso, você organizar um pouco essa rede de apoio e a organização que falta para esses pacientes, porque como eles não têm esse lapso, né? Então, assim, eles precisam de uma hierarquia ali de disciplina. Sim, né? E isso funciona bastante. O psicólogo, isso que você está falando, o psicólogo precisaria, você está falando de não só a análise, precisa além da análise, precisa de uma outra... Sim, é isso? Da rede de apoio, de toda uma rede de apoio, sim, que nem a clínica como o lar tem. Toda uma rede de apoio ali de médico, psiquiatra, o psicólogo em si, os enfermeiros para poder cuidar. Existem, no Rio de Janeiro existem hospitais dias particulares, né, que são... Eu não tenho autorização para falar o nome, para divulgar, não sei se eles querem, mas existem boas... Eu posso falar existe a da Anísio da Silveira, Casa das Palmeiras, em Botafogo. Eu acho que eles conseguiram reabrir, porque ela tinha fechado. E eles têm um modelo de trabalho, eu não sei se é o que a Anísio queria, mas eu acho que tem pessoas que levam o trabalho dela, toda a ideia dela de não patologizar em excesso, de olhar para o humano, né?
Tem muitas histórias da Lisa Silveira. Então, eu não conheci, mas eu sei de histórias muito interessantes. Então existe na Zona Sul, no Rio de Janeiro, na Zona Norte também na Tijuca, que são modelos de hospitais clássicos, né? É o de 9 às 5, atividades, equipe de psicólogo, um psiquiatra, excelentes, né? Só que é particular. Sim, e não é uma coisa que é acessível a todos os públicos, então assim... Não, infelizmente, não sei, não é. Antes tinha os CAPSIS, que era tudo da rede pública, mas hoje em dia a maioria essa grande reforma A única coisa que eu ainda sei que tem, tá, porque eu saí dessa área mesmo e acabei ficando mais em clínica, e eu comecei sempre em instituição, nunca imaginava que ia cair numa clínica. É o que eu falo, a gente começa o caminho, daqui a pouco o debruço vai para outra. E a questão de remédio, ainda que o governo ainda dá. Fora isso, eu não vejo. Tem políticas do governo que são políticas de Estado, não é o governo XYZ. Sim. São políticas de Estado. Então não tem como o governo entrar e tirar, porque aquilo está estabelecido. Sim. Né? O que eles fazem muitas vezes por política, né? Eles começam a botar emendas, começam a dificultar os trâmites, a burocracia, mas em termos de CAPS, de atendimento, eles têm que oferecer o atendimento ao público. Sim, e divulgar, né? Porque é uma coisa que nós temos profissionais, psiquiatras, psicólogos na área pública de excelência. Tá? Eu tenho a sorte, né, de conviver, de ter o meu círculo de amizade, psiquiatras que são professores do IPUB, da UERJ, são supervisores, são PhDs, né? Então, são pessoas, psicólogos também, psicanalistas, psicólogos também, da UERJ. Então, a rede pública tem como é que eu vou dizer? Eles têm condições de oferecer ao público, né, à população, uma assistência de basta querer. Né? Esse que é o problema. Você anda pelas ruas hoje em dia, você vê, cara, a pessoa tá lá andando, falando sozinha, você consegue ver que é uma pessoa com psiquiátrico, né, coitado? Hoje, moradores de rua, 90% a gente sabe que tem problemas psiquiátricos. Eu ali entrevistei uma advogada, Tati, depois é boa para você chamar, ela é espetacular. E ela tá me falando que existem uns abrigos na cidade, abrigos para 400 pessoas. Ela diz que 70% dessas pessoas são pessoas com transtorno mental. Sim. Quer dizer, é algo assim assustador. Tirando o desemprego e pessoas que estão de fora, que é outra coisa, mas 90% a gente não pode colocar aí, uns 80% muito de... Eu já vi até assim, eu conversei outro dia, porque de vez em quando também eu atiro um pouco em tudo, só que eu sou muito... não consigo ficar parada nessa vida, não. Eu sou sempre ativa. Se eu faço uma comida no final de semana em casa, eu sempre faço uma quantidade maior para entregar na rua. E um dia eu conversei com um cara que era padre, de uma inteligência poliglota, ele falava, eu não quero morar em outro lugar. Eu achei ele de uma inteligência, de uma sagacidade. Morador de rua. E assim, já foi, a irmã é bancária, a família é muito bem estruturada, e não consegue, ele Morgana, já passei por todas as instituições, aí me deu os nomes das instituições, renomadíssima, ele tem condições financeiras, a família toda, ele não quer sair da rua. Mas aí é aquela questão, será que recebeu um tratamento? Porque o que faz ele estar na rua não é só a questão do livre-arbítrio, ou ele é uma pessoa muito fora da curva, não. Tem uma patologia, gente. Não é porque a pessoa é inteligente que a gente pode discriminar isso. Quando bota a política no setor de saúde mental, acaba. Porque nós, psicólogos, nós todos psicólogos, mesmo esses que aderem a políticas, nós todos temos algo em comum, que a gente sabe a importância e o sofrimento que a pessoa com transtorno mental tem e precisa de tratamento. Quer dizer, a questão é que muitas às vezes começam a querer fazer política. Sim. Então você começa a debater política. Se a gente começar a discutir política aqui... Acabou. Não, a gente pode até ter concordâncias, né? Mas quando são discordâncias,
não é discordância de ideias. Sim. Você entende? Então, a reforma psiquiátrica, que seria algo bom, acabou sendo usada como uma política. Sim. Né, de extinguir os hospitais, acabar... Inclusive a reforma, a luta antimanicomial, eu falo assim, todo mundo foi vendido pela política, porque você vê que parou, não se fala mais. Eu conheço, eu sei, eu acompanhei toda a reforma. Eu acompanhei o passo a passo. Sim. Entendeu? Eu li o livro do Pedro Paulo Delgado, irmão do deputado Paulo Delgado, que era deputado federal. Sim. E tinha uma ideia de fazer algo, mas, enfim, não é a minha praia. Ainda bem. Porque esse sinal que faz o seu trabalho com excelência tem qualidade do que faz. Né? Não certeza. Tem como abraçar o mundo, gente. Não dá, tem como. É verdade. Hoje, qual era quando você atendia na clínica, qual era mais o seu público de atendimento clínica? Porque é diferente do consultório pro lar, né? Consultório, para você ter uma... Eu tinha pacientes neuróticos e tinha também pacientes que me mandavam. Que eu tinha amigos psiquiatras, colegas, e que às vezes me pediam para atender um paciente que estava medicando, que estava precisando de uma assistência regular, 1, 2 vezes, e aí eu atendia. A gente não foge, gente, entendeu? Não tem jeito, né? Eu atendia. E as pessoas que faziam análise ou psicoterapia de base analítica... Com acompanhamento? Não, só análise. Faz 2, 3 vezes por semana. Eu tinha pacientes que faziam. Então, eu tinha essas duas opções. Eu não atendia criança, adolescente, e atendi idosos, mas poucos, assim, né? Por quê? Me diz por quê. Era muito para abraçar ou era uma coisa que não... O quê? A criança? A criança. Não, porque você tem que ter uma especialização para fazer isso, né? E existem profissionais na época, ainda tem, qualificados, e eu não tinha estudado. Poderia, se eu estudasse, mas eu não tinha estudo. Não foi o meu caminho. Meu caminho foi para atender pacientes com transtorno mental, casos graves. Sim. Algum paciente já te assustou muito? Eu já tive um... Já teve, fala. Nossa, eu tive um que... Assim, a gente foi no Juliano Moreira, e aí a moça cismou com o meu cabelo, ela falou, você tá com o seu cabelo preso, você tá com o seu cabelo, não pode, vai mofar. E aí ela pegava no meu cabelo. Aí, nisso eu falei, legal, então vou soltar. E soltei o cabelo, daqui a pouco ela pegou uma barra de ferro, ela, eu vou te matar. Eu corria, ela corria, todo mundo corria, foi um Deus nos acuda. E aquilo ficou marcado. E eu falo assim, aquilo me deu mais curiosidade, ao invés de me assustar e não querer mais, de estudar, porque ela também era um quadro que não conseguiam fechar um diagnóstico nela. Sim. Porque ela era uma pessoa, além de tudo, muito inteligente, tá? E os médicos não conseguiam fechar um quadro. Ela já tinha uns 5 anos já de internação. Os psiquiatras sofrem muito com isso. Sofrem. É porque eu falo assim, hoje em dia, diagnosticar, eu falo, não é para todos. Eu bato muito isso aqui na tecla. Terapia, tratamento é para todos. Diagnóstico não. Tem gente que tem capacidade de receber e fazer uma resiliência daquilo, e tem pessoas que podem fazer um alto estrago sim na sua vida. Precisa muito de maturidade, de uma estrutura, que tem uma rede de apoio, que eu falo, que é a nossa estrutura psíquica e emocional que a gente tem em casa. Quando a gente não tem isso, é muito complicado a gente dar um diagnóstico. As patologias, elas são muito próximas, é um limiar de uma coisa para outra que muda. Então, se pega a gente, e hoje como tem o doutor Google, que todo mundo vai ali e pesquisa, as pessoas já chegam com um roteiro muito pronto. Isso, perfeito. Então, deixa a gente muito no ponto cego, até a gente desconstruir aquele roteiro para poder entrar dentro do sistema emocional da pessoa, a gente precisa de muito tempo. Então, assim, um psiquiatra que se preza, eu falo assim, um psicólogo que se preza, ele não vai no primeiro, segundo atendimento, ele pode dar uma hipótese diagnóstica, mas ele não pode fechar aquele diagnóstico porque assim é muito prematuro. Sim. Infelizmente, por causa dessa roteirização. Sim. Eu falo, quanto mais ignorante, mais inteligente a gente se torna em muitas coisas em relação quando a gente quer um tratamento. Porque quando a gente vai estudar, a gente acha que é dono da razão, os
de remédio, aquilo que a gente escuta, é para esquizofrenia, você está tomando para bipolaridade. Estou tomando remédio como, hoje é muito passado remédio de convulsão, para bipolar, para depressão, e as pessoas acham que não, eu não tenho convulsão, não vou tomar. Então, assim, ler a bula não adianta, o cara estudou para isso, né, Márcio? Assim, é bem difícil. Me conta um caso seu, de um caso, assim... Esse tema que você está falando é importante, é bom, porque a gente pode agora... existe um mito de que o paciente psiquiatra é agressivo. Sim. E, ao contrário desse mito... Né, é importante, a gente sabe que o paciente psiquiátrico ele não é agressivo, ele não mata. O índice de assassinatos, dessas causas, são raríssimos. Né? Teve nos Estados Unidos alguns que foram diagnosticados que pegaram e deram um tiro, e geralmente são esses que cometem esses atos criminosos de assassinato, geralmente não estão fazendo tratamento, tá? Então é importante que o público, as pessoas sabem que o paciente psicótico, ele não é agressivo, ele não é uma pessoa agressiva, tá? Ele pode ficar agressivo se não estiver fazendo uso, se estiver sem a medicação. E mesmo assim, pela natureza deles, assim, da maioria, eles falam sozinhos, eles gostam de... Eles têm medo da gente, né? Então é importante isso, esse mito, né? É maluco, matou, não é. Agressivo, não se... às vezes a agressividade dele é uma defesa. Que ele exatamente. Ele já ataca para... Porque na cabeça dele, ele você... tá atacando. A gente alguém vai... Então agora, casos assim de... Eu já vivi situações difíceis, em casos como esse que eu estou te falando. São casos, como você mesma falou, de pacientes que não estavam com diagnóstico definido, ou que a medicação, o médico não acertou a medicação, e aí eu estava em situações... que eu tive que, né, nessa época que eu trabalhei, que a dona Esther Malcastra, minha mãe, ela fundou a clínica em Botafogo, eu fazia remoção de pacientes. Então, o que era a remoção? Te colocou na prática mesmo, né? Então, exatamente isso. Então, eu e o médico, né, meu amigo, o Dr. Márcio, depois a doutora Kátia também, a Kátia Meckler, ela tem um livro, Os Psicopatas do Cotidiano, best-seller, tá? Vale a pena você comprar esse livro, é um livro bom. Então nós íamos fazer a remoção, então as pessoas ligavam, família, e nessa época a gente ia, porque a clínica era nova, então... Tinha que acompanhar do início ao fim. Porque o médico ele tinha que fazer a avaliação na hora. Então a gente viveu situações difíceis. Imagina. Né, de acabar a luz na casa, na hora que cadê o paciente. Então, fugir, isso aconteceu também no Lourenço. Passou por um vasculhante muito pequenininho. Eu falei, como conseguiu se esticar para passar ali? Então são situações, mas não foram assim, dentro das instituições. Eu passei a maior parte da minha vida dentro de instituição, convivendo com paciente psicótico. Os meus dias... É mais fácil, é mito ou é verdade, quando tem uma rede de apoio familiar? Não é que seja mais fácil. Quando você tem o apoio, a perspectiva de evolução, ela é melhor. Né? Quando tem a família que apoia, que se responsabiliza. Que apoia o tratamento. Eu tenho assim, a oportunidade de conhecer, eu conheci famílias fantásticas. Sim. A maioria das famílias são famílias fantásticas. É que o público, as pessoas não sabem o que é a pessoa estar convivendo dentro de casa. Vamos pegar um paciente que tem a crise, que não toma banho, não quer tomar... Conviver... Que teima o tempo todo. Teima... Que desafia. É difícil essas famílias. Então, é muito difícil. Eu conheço famílias fantásticas, são famílias... devotas elas têm a vida delas, né? Sim. Mas elas também se dedicam ao irmão, irmã, pai, mãe, são... Sim. O autismo, para você sair um pouco de cena, em clínica você recebia autista? Como é que era? No consultório? Não. Sempre quando alguém me procurava, eu indicava para um especialista, para um colega que tratava especificamente de infanto-juvenil, e geralmente
ele tinha uma equipe ele era psiquiatra, psicanalista, mas ele indicava, ou a psicóloga indicava para o psiquiatra acompanhar. Uhum. O neurologista também. Muitas vezes era caso para, enfim, eles faziam lá a indicação, mas no meu consultório, a minha proposta sempre foi fazer psicoterapia ou psicanálise. Uhum. Ou seja, de pessoas, de adultos, acima de 18 anos. Ou então você saber separar bem essa parte, né? Porque é sedução o tempo todo, de levar a gente, de querer abraçar o mundo, né? Muitas das vezes. E é saber o limiar de poder dizer não. Não posso botar a psicanálise, psicóloga, tendo criança, adolescente, adulto. Atento tudo, eu abraço o mundo. Não pode, né? Enfim, nada contra quem faz isso, mas sim. eu tenho como profissional, eu tenho que saber quem eu posso atender, qual é a minha condição para oferecer o melhor. Sim. Né? Exato. E assim, o que te encantou para a psicanálise? Uma curiosidade. Agora é curiosidade, tá, gente? Porque tantas outras linhas, por que a psicanálise? Aí eu vou voltar à família. Olha os olhos brilhando. Aí a família, né? Porque realmente eu desde a adolescência, minha mãe ela se formou já com 3 filhos, depois dos 30, ela fez vestibular, uma época da década de 60, 70, uma época que tinha mais dificuldades nas mulheres. E ela com 3 filhos... sem visibilidade, a mulher nunca teve. E ela, mas por sorte, a minha mãe, ela tinha um apoio da família, tanto da família do meu pai, que deu a ela um apoio para ela fazer a faculdade. E aí ela conseguiu, ela era uma pessoa brilhante, uma psicóloga brilhante, assim, uma capacidade, enfim, imensa de atendimento, de pessoas. Então eu acompanhei, né? E o meu pai também fez análise muitos anos. Por tabela, não, meu pai é engenheiro. Mas meu pai é um cara, você vê, ele é engenheiro. Mas ele fez análise muitos anos também. Então eu comecei com essa curiosidade e também fui fazer análise já na adolescência. Já não era muito... já era meio forinha da cor, mas eu fiz terapia, e aí uma das minhas metas quando eu entrei para psicologia era fazer a formação psicanalítica, né? Que é realmente fascinante em termos do conhecimento que você adquire. O material é denso pelo ano que foi publicado. Eu falo assim, saber que eles foram muito revolucionários. Freud, Lacan, Melanie Klein, essa galera foi fora da mas tudo começou com Freud, né? Que é importante a gente frisar isso. Você sabe disso. O cara, eu não consigo nem falar Lacan, porque eu sou fiel a Freud. Tem uma política aí. Lacan, fantástico. Mas eu não me dediquei ao estudo dele. Sim. Eu conheço, tenho amigos e amigas, colegas que são lacanianos, que trabalham, né, que são, mas tudo isso começou com Freud. Né, e Breuer, né, que foi junto com ele. Então, depois vem os outros, os seguidores. Até hoje, tem muitos seguidores. A psicanálise cresceu, evoluiu muito, né? É engraçado que ainda não chegou ainda na psicose, né? Não conseguiu. E é uma coisa que a gente pode pensar o seguinte, não tem como abraçar tudo. Não tem. Não tem como. E eu falo, é igual médico, gente. Ou você opera a cabeça, ou você opera o joelho. Ou você vai ser muito bom na cabeça, ou você vai ser bom no joelho. Não tem como você abraçar todo o corpo humano. Então, assim, existe o clínico geral? Sim. Mas é um paliativo, ele não vai operar. Ele faz diagnóstico, o clínico geral ele vai direcionar. Então, assim, a psicanálise, ela tem eu sempre falo, todas as linhas da psicologia, ela tem o seu valor e sua importância. Todas. E cada um vai se adaptar a um perfil. Tem gente que chega ali e não tem empatia pela minha linha da sistêmica. Tem outros que a psicanálise vai ajudar muito mais. Tem outros... Eu já fiz análise também, já fiz quase todas as terapias, porque além de tudo eu tenho que debruçar, porque eu sou que nem São Tomé. Tem que pagar para ver se aquilo funciona, né? Então, a psicologia, a psicologia, ela é
Muito vasto. Vasto e é um conhecimento assim, muito importante, interessante. E os estudos que estão sendo feitos, né, que estão dentro da psicologia. Sim. Então, na minha época, na década de 80, 90, você não tinha... a psicologia era dividida clínica, escolar, indústria e hospitalar. Hoje em dia você tem esporte, você tem psicologia de gestão, né? Você trabalha psicologia na área de gestão. De gestão do RH. Que acaba também pegando. Hoje em dia é psicologia também nutricional, que trabalha mais só a parte. Mas cada um tem o seu corpo ali, né? Psicologia da neurociência. Eu fiz também Fundação Getúlio Vargas, não te falei, não. Né? Não. Porque... também é um desbravador, né? É porque o que acontece? Chegou um momento lá na clínica, aqui na Recreio, que eu sou administrador. Eu comecei a esbarrar como gestor em questões que eu não sabia. Número, fazer planilha, eu não sabia fazer. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ter que estudar isso. E eu conversei com um primo meu, que tinha me falado para eu fazer isso. Né? Eu tive sorte, eu tive na família bons familiares que me deram abriram portas para mim. E aí eu fui fazer gestão, MBA em gestão e administração de saúde, na Fundação Getúlio Vargas. E ali eu posso dizer que foi como é que se diz? Um divisor de águas na minha forma de olhar, não só a psicologia, mas a instituição. Sim. Porque você entra dentro das relações humanas como gestor. E você tem que apresentar resultado. Mas por que eu falei isso? Porque você estava falando sobre por que você saiu da instituição e foi fazer o Getúlio Vargas. Você estava querendo explicar o porquê que você foi. Por causa disso, porque eu estava esbarrando em dificuldades, né? De gestão. A vida de empresário é muito difícil e eu queria aprender. Sim. E aí eu fui para o lugar certo. Então são 2 anos tenso, né? E aí eu tive a sorte. Mas ali no Getúlio, você foi fazer o quê? Foi a pesquisa? MBA é uma pós-graduação em gestão de saúde. Então você tem um grupo de alunos, 30, 35 alunos, médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, odontologia, administradores de empresa, advogada, tem uma advogada lá, 2 advogadas, gente assim... Com bagagem, né? Profissionais, são profissionais já com 10, 15 anos, empresário, tinha lá empresários também. Que legal. Márcia, a gente está chegando no finalzinho, que pena, ficaria aqui mais 10 horas, passa muito rápido. Me conta para como que a gente acha você, a sua clínica, o seu lar, deixa aqui o seu recado pessoal. Eu quero te agradecer, Morgana, porque essa oportunidade, esse espaço para a gente conversar, eu acho muito importante que nós, profissionais da saúde e saúde mental, psicólogos, em especial nós psicólogos, a gente amplia, a gente abre espaço para os colegas falarem, né? Então eu te parabenizo por me chamar, né, como colega, para poder falar um pouquinho sobre a minha experiência e sobre a minha visão sobre esses temas tão complexos que são o tratamento de pessoas com transtorno mental. O Lar Protegido das Américas tem o site larprotegido.com.br, né? É um site bacana, né? É um site legal. É rico, tem muito conteúdo. Nele você também encontra o meu canal no YouTube, Márcio Astracan, que é só sobre saúde mental, tá? Psicologia, psicanálise, psiquiatria e cotidiano social. Tem o Instagram, larprotegido.com também. E o Facebook também, que é também Lar Protegido das Américas. Gente, siga lá, vai, pesquisa, entende um pouco como é que funciona o lar, porque assim, é encantador. Eu já fui lá há uns anos atrás e até hoje tem uma memória afetiva. Vai voltar lá, vai conhecer, vai ver como é que tá. Eu acho que só teve a crescer desse tempo para cá, porque eu falo que é uma linha sempre de crescimento, não de
de declínio, principalmente quando a gente faz as coisas com amor. Eu quero deixar aqui meu muito obrigada também, estou muito feliz por você ter vindo. E, gente, siga, compartilha e mande para todas as pessoas que vocês acham importante saber desse tema. Pessoas que têm família em casa, que precisa de autocuidado, direciona, porque é importante a gente cada vez mais um ajudar o outro. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.